força hoje. Estou preparada para esta mensagem há algumas semanas atrás. E eu sei que foi Deus que me colocou para entregar para vocês. Então eu espero que, assim como ontem nós falamos, que disse em Isaías 30, 10, que vocês possam receber essa mensagem não como uma mulher que está falando para vocês, mas Deus, amém, através da sua serva. Nós hoje vamos falar um pouco para as mulheres. Ontem o puxão de orelhas foi para eles. Mas foi bom. Eu acho que todo mundo saiu contente de encontrar que Deus sempre pode melhorar a nossa vida. E hoje nós vamos falar para as mulheres da nossa igreja. Eu quero que comecemos a ver a palavra de Deus no livro de Gênesis 2:20. Esse texto foi tocado ontem. Gênesis 2:20 diz assim: Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos, mas para o homem todavia não se achava uma auxiliadora, uma ajudante que fosse o quê? Idônea. Aí Deus decide então criar a mulher, não? E nós vemos essa criação em Gênesis 2:23. Quando Adão acorda do sonho, ele olha para ela e disse o quê? Disse o homem: esta afinal é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa. Ela estava me ajudando um pouco em hebraico. Adão é ish, certo? Ish. Quando Adão pronuncia e vê a sua mulher, diz isha, que é a mulher. Era como se você chamasse igual a ele, varão e varoa. Não tinha separação, não era Adão e Eva desde então. Mas depois do pecado, nós vemos que Eva recebe seu nome. Podemos chamar isso como o primeiro divórcio. Isso está em Gênesis 3:20. Se vocês não sabiam disso, podem marcar aí na sua Bíblia. Gênesis 3:20 diz: e deu o homem, depois do pecado, o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Quando nós pensamos na palavra idônea, o que vem na cabeça de vocês? O que seria uma ajudante idônea? Mulheres, me ajudam aí. Não? Seria igual ao homem? Seria igual? Respeito, saber respeitar. Quando nós vamos ao dicionário comum, diz assim: diz a pessoa capacitada a exercer um certo cargo. Então, a mulher, Eva, na criação tinha um cargo a exercer. Mas, com o passar do tempo, nós vemos que algumas coisas têm mudado no papel da mulher. Há um tempo atrás, Deus tem me mostrado algumas literaturas da nossa igreja e também de outras escritoras cristãs, e eu fiquei muito preocupada com o que eu li. E eu vou trazer um pouquinho para vocês algumas partes. A maioria de vocês, se não todos, sabem o que significa o feminismo. Foi um movimento que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, mas esse movimento ficou muito forte nos anos 60. E olha o que aqui diz do feminismo, eles mesmos se colocando. Eles dizem que eles são um movimento que vem a fazer parte para mudar os preconceitos de gênero que a nossa sociedade tem. Vocês estão entendendo isso? Que o gênero que somos é feminino e masculino. Mas o feminismo não concorda com isso. É isso que nós temos que ser iguais em gênero. E isso é muito perigoso, igreja, porque nós estamos comprando essas ideias como mulheres cristãs e estamos nos afastando do padrão bíblico que Deus planejou para nós. O feminismo e a psicologia moderna querem mostrar justificativas para mostrar o papel da mulher que não era o que era planejado por Deus. Quando eles mostram
e para trazer a igualdade de sexo. Isso que nós encontramos em muitas literaturas. Mas se nós analisamos a palavra primeira que eles falam, companheira, a companheira tem o quê? O que significa a palavra companheira? Você sabe? Companheira é aquele que compartilha o pão. Esse é o real significado. Então, companheira é aquele que participa da vida do outro, é um amigo, é um colega. Se Deus quisesse criar uma companheira para dar, ele poderia criar outro bicho para acompanhar ele, ou um homem, por que não? Mas não era isso que Deus queria. Se nós pensamos em trazer romance à vida, nós vemos hoje em dia as novelas, não? A novela sempre empieza com a mulher olhando para o outro e sem se conhecer eles já se entendem, trocam os olhares e pronto. E no decorrer da novela nós vemos que tem dificuldades, mas no final o amor vence, eles casam e vivem para cima. Mas nós sabemos na vida real, nós aqui quem é casado, que o amor é uma coisa que se constrói diariamente, não é uma coisa que aparece assim. Muitas evangélicas falando de romance, eles usam a Bíblia também. E nós temos que ter cuidado porque Satanás também usa a Bíblia para nos enganar. Fez com Jesus Cristo e vai fazer com seu povo eleito nos últimos dias. Então, muitas pessoas colocam a história de Isaac, de Rebeca, de Jacó e Raquel como exemplos de uma felicidade que era inesgotável. Ai, era só romance, Jacó trabalhou não sei quanto por Raquel, para ela justificar que quando no nosso casamento ou nas nossas relações, sem estar casados ainda, de namoro, não tem essa paixão, é que esse não é o homem ou não está funcionando e não vai dar certo. Mas nós já aprendemos segunda-feira que Deus é quê? Deus é amor e amor é se entregar. Vamos abrir nossa Bíblia, João 14, 15. E nós vamos ver esse amor que Deus fala, como deveria ser esse amor também para conosco. João, eu tenho um monte de marcadas aqui, não sou tão boa de Bíblia como o Nader, então me demora um pouquinho mais na chave os textos. João 14, 15. Se alguém encontrou, pode ler para mim, por favor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, o quê? Guardareis os meus mandamentos. Ok. Aqui na minha versão diz: obedecerão os meus mandamentos. Quando nós amamos e obedecemos a palavra que Deus está colocando na nossa vida, e se entendemos que o amor é entrega, nós vamos entender que essa história de romance está centrada no eu. Eu que tenho que ser feliz, eu que tenho que receber a paixão, eu que tenho que ser procurada pelo galão da novela. Eu. E isso é a antítese do amor, que é o egoísmo. Então, se vocês ainda estão alimentando-se, estou falando para as mulheres, se ainda vocês estão se alimentando das fontes erradas, como as novelas e os livros de ficção, onde o amor é baseado no romance, eu aconselho, porque já aconteceu comigo, que nós procuremos no local certo, que é na Bíblia. E a terceira coisa que eles falam, não, que é a igualdade de sexo. Porque a gente já escutou isso, já escutei muitas vezes isso em pregações. Nós nascemos de onde? Da costeira. Era para ser igual. Não foi do pé para nós ser tidos inferiores e da cabeça para... E isso é verdade. Nós nascemos da costeira para ser iguais, mas não nas nossas funções, e sim na nossa representação do caráter de Cristo. E isso é diferente. Nós, como mulheres, temos que representar a Cristo nesta terra sim. Agora, não quer dizer que nós temos que fazer o que os homens têm que fazer. Ontem nós aprendemos, o homem foi criado para trabalhar e a mulher para
os homens lavam a roupa, cuidam das crianças e a mulher sai para trabalhar. Essa é igualdade para o feminismo, não para Deus. Estava procurando hoje uma fonte brasileira para mostrar para vocês, porque muitas das escritoras que eu estava lendo eram americanas. Eu queria ver se isso realmente no Brasil está acontecendo ou pensou que acontece lá. E olha aqui, eu estava procurando alguma coisa sobre feminismo, igualdade de sexo, e eu encontrei uma página, depois se vocês querem pesquisar na internet e ler por vocês mesmos, eu acho interessante. A escritora se chama Maria Berenice Dias, ela é gaúcha, e ela é advogada e tem um site onde ela defende as minorias. E ela fala assim: a abordagem conjunta dessas duas questões, ela está falando de feminismo e homossexualismo. Prestem atenção aqui. Em um mesmo espaço, faz nascer uma grande esperança de ver unificados os movimentos sociais e unir os mais diversos grupos voltados às minorias excluídas da sociedade. Ela está dizendo que mulheres e homossexuais são discriminados e que eles vão ter uma nova esperança com essa união que está sendo vista hoje em dia. Por quê? Essa conjugação de forças é o que está faltando para podermos falar de direitos humanos, falar de igualdade, falar de liberdade. As mulheres são alvo de discriminação, porque ao final são mulheres, o sexo frágil. A rainha do lar, como falava no passado, olha aqui, que padece no paraíso, desdobra fibra por fibra o coração. Sua missão mais sublime é procriar, por isso só lhe ensinaram a ser mães. Tanto que desde o nascimento até hoje, lhes dão de presente apenas bonecas e panelinhas. Como só era permitido a mulher querer ser mãe, ela não podia almejar alguma realização pessoal fora do âmbito familiar. Seu sucesso era o do marido, sua glória era ser boa dona de casa. Seu orgulho era somente os filhos. Qualquer distanciamento das tarefas femininas, a busca de algum sonho de gratificação próprio, acaba gerando sentimentos de culpa, sentimentos que muitas vezes são explorados pelos homens. Vocês entenderam o que eu li agora? Irmãos, o que está querendo dizer aqui é que a mulher não tem que procriar, a mulher não tem que cuidar dos filhos, a mulher não tem que ficar em casa, a mulher tem que sair para trabalhar, ser independente e não depender de ninguém, nem sequer de Deus. Mas não foi o que Deus programou. Hannah falou ontem. A única coisa que Deus falou depois da criação que não era boa era de quê? Que o homem estivesse só. Por isso nós viemos ao mundo. Por isso que dentro do coração de Deus já estava criar a mulher. Com um propósito. E nós vemos esse propósito, vamos ver nas nossas Bíblias, Mateus 19, 4 a 6. Mateus 19, versículos 4 até 6. Acharam? Amém. Então respondeu ele, Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois em uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, quando Deus cria a Eva da costela, era para ser quê? O casamento é 1 mais 1 igual 1. É interessante, eu não sou muito velha,
você? Aí eu falei, bom, talvez foi Deus que me mandou, não sei. E ela dizia, não, é porque eu vejo que você começou desde cedo no caminho certo. E por isso que eu quero saber o que você sabe. Eu falei, tudo que eu sei está aqui, na Bíblia. Quando era 2004, eu venho de uma família católica. Não praticante, não era muito frequente irmos à missa, nada disso. Mas eu lembro muito, em março de 2004, eu já tinha terminado minha faculdade, nós tínhamos um negócio próprio com meus pais, e eu estava trabalhando com eles, estava ajudando meu pai no restaurante. Mas não, eu não estava feliz. E esse domingo, eu fui, falei, mãe, eu vou para a missa. A mãe tinha uma coisa assim com religião nessa época. Você já vai virar freira? Vai para a missa? Para quê? Eu falei, mãe, quero falar com Deus, quero escutar alguma coisa, estou precisando. Eu fui, sozinha. Quando estava no meio da missa, eu comecei a chorar, e eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu não estou feliz com o que está acontecendo com a minha vida. E eu quero que o Senhor dê uma mudança de 180 graus na minha vida. E se você fazer isso, eu vou seguir você. Não sei como, não sei aonde, mas eu vou seguir você. Um ano depois disso, eu já estava trabalhando na companhia aérea e trabalhei 1 ano e meio. E foi graças a esse trabalho que eu vim para o Brasil e me reencontrei com quem agora é meu esposo. Mas o mais interessante disso é que quando eu pedi para Deus uma volta na minha vida 180, eu não pensei que seria tão radical. Eu me batizei, eu estudei a Bíblia 3 meses, grande conflito, tudo que a gente deixa para o final, eu tive que aprender mais rápido. Me batizei, mudei de religião, casei, mudei de país. E agora, pela palavra de Deus, eu comecei a mudar também o que eu tinha como conceitos na minha vida que eram válidos. E isso incluía a criação de meus filhos. Porque eu tinha uma carreira, já tinha uma pós-graduação, sabia falar vários idiomas, mas eu não sabia trocar uma fralda, não sabia fazer uma mamadeira e não sabia cuidar de uma casa. E Deus me manda de cara gêmeos. Se vira. Mas Deus é muito, muito bom. E hoje ele me chama como esposo. Hoje em dia estou muito feliz pelo pouco que nós temos construído com eles. Amém. Mas quando minha mãe me vê, é testemunho. Se minha mãe ver esse vídeo, ela vai confirmar. 2 anos atrás, quando ela veio no Brasil, ela falou: eu não gastei mais de 20 mil reais para você estar cuidando de cocô e cuidando de uma casa e se matando aqui. Você é uma profissional, você tem que pagar alguém. Você não vai ser feliz, foi o que ela me falou. E eu falei, não, mãe, eu estou fazendo o que Deus pede. Não, Deus não pede isso, não. Esse é o pastor que lavou a sua cabeça, você está doida. Enfim, minha mãe já fala tanta coisa pra mim. Mas eu amo ela muito, porque ela me ensinou alguns princípios que eu ainda coloco na minha casa. E um desses é que ela me falou, uma vez, quando eles tinham problemas conjugais com meu pai, a solução que o mundo dá é o divórcio. Mas minha mãe falou, não. Deus disse que não é para se separar. E o mesmo se eu pode tendo feito coisas muito erradas, eu vou continuar com ele. E eles agora estão juntos e estão bem. Estão estudando a Bíblia. Amém. E quando ela fala para as amigas dela, ela não fala para mim. Para mim que eu sou doida. Mas para as filhas dela, minha filha cuida das filhas em casa. Ela não trabalha fora. E as filhas são obedientes. Você leva para o mercado, para o parquinho, elas não fazem bagunça, comem tudo que você coloca na mesa, não falam palavrão. E ela enche a bola dela porque são as netas, né? As primeiras logo então
eu vejo que é um testemunho, não? A gente tem que testemunhar a graça do Evangelho de Deus. E elas estão fazendo isso. Mas por que eu estou falando disso? Porque, além de ser uma ajudadora idônea, a mulher também tem que dar frutos. E esses frutos são os filhos. Deus diz em Gênesis 1:28. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais. E isso, irmãos, é para uma coisa só. E é para que Deus seja glorificado. E não nós. Os nossos filhos, e eu falo isso, já escutei algumas vezes. A gente escuta: você tem seus filhos velhos, já não tem nada mais para fazer, você já perdeu sua chance. Mas quando nós escutamos, quando Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes eu tenho que perdoar? E até 7 vezes? Pergunta Pedro. E ele disse: não, 70 vezes 7. O que significa isso, 70 vezes 7? É infinitamente. Nós vamos ser pais infinitamente, quem tem já filhos. Então, infinitamente nós temos que orar por eles. Infinitamente, se nós temos uma palavra de exortação para eles, nós temos que falar. Não é só quando eles são pequenos. É sempre. Até hoje minha mãe puxa minha orelha. Então, por que não nós fazemos isso? Então, não se animem aqueles que talvez entraram tarde na fé e suas famílias já eram estruturadas. Ontem eu falava: que começou errado, casando-se com alguém que não era cristão, os passos vão levar talvez na frente a ser desviado. Mas Deus é misericordioso. Nosso Deus é um Deus de amor e Ele é longânimo. E Ele nos promete que se nós somos exemplo cristão nas nossas casas, nós podemos trazer esse homem ou essa mulher para os caminhos de Deus. Amém. O nosso trabalho vai ser dobrado, vai ser muito mais difícil, porque nós escolhemos errado. Mas Deus permite, porque Deus é um Deus de amor. E o Deus de segunda chance também. Vamos abrir agora a nossa Bíblia para vermos uma coisa muito interessante que eu aprendi nesses dias. Em Tito, é um livro depois de Timóteo, um livro pequenininho. Para ver algumas das funções que a Bíblia fala, e vocês vão se lembrar um pouquinho do que eu li dos textos dessa feminista, que eu li há pouco tempo atrás. Vamos ver Tito 2, a partir do verso 3. Tito no finalzinho da Bíblia, depois de Timóteo. Acharam? Tito 2, 3 diz assim: quanto às mulheres idosas, e não é somente quem já está na melhor idade, que chama no Brasil, quando a gente procura essa palavra idosa é presbítera, é maturidade espiritual. Então, quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de que, verso 4, de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Então, as irmãs que já têm uma experiência na vida, vocês são responsáveis sim por nós. Viu? Nós somos suas filhas de fé. Então, vocês são responsáveis. Nós estamos vendo ao longo dessa semana que nós somos responsáveis pelo outro. Não para fofocar da vida do outro, mas trazê-lo para Cristo. Então, vocês que têm uma experiência na vida, com seus esposos e famílias estruturadas, têm que dar sim conselho às mais jovens. E quando nós vemos essa palavra amar seus maridos, seus filhos, esse amar não é muito bem ser romântico.
Mas a Bíblia diz que esse amor é o que nós devemos ter, é um amor fraternal. Vamos ver alguns textos e eu quero a ajuda de vocês. Vou precisar 4 pessoas que possam me ajudar com alguns textos aqui, para nós vermos como esse mesmo amor que está falando aqui em Tito é usado ao longo da Bíblia. Quem pode me ajudar? Irmão, aqui Romanos 12, 10. Irmão Alfredo, Hebreus 10, de 24 a 25. Jennifer aqui, 1 de Pedro 3, 8. E alguém mais? Tem com a Bíblia aí? Irmão, Salmo 133, 1. Vamos ver esses textos aqui e vamos ver como deveria ser esse amor que nós deveríamos sentir pelo nosso esposo, filhos, namorado. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ok, minha versão diz, com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Olha aí, nós devemos honrar o outro. Hebreus 10, 24 e 25. Preferimos aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Pode seguir. Não deixemos de congregar-nos como de costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais quando virdes o dia que se aproxima. O dia se aproxima, irmãos. A volta de nosso amado Jesus está próxima. Sim. Então nós temos que fazer com nossas famílias e com nossos esposos que simular o amor com as obras e amonestar-nos, porque o dia está próximo. 1 de Pedro 3, 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Então, como tem que ser esse amor? Tem que ser quê? Tem que ter compaixão, tem que ser misericordioso, tem que ser humilde. Já escutei uma vez um pastor, porque eu gosto muito dele, mas eu devo confessar que não é muito engraçado, mas ele sempre conta as mesmas piadas. E ele sempre fala o mesmo. Se a mulher gosta de carinho, carro carinho, bolsa carinha, vestido carinho. Mas aqui, primeira de Pedro, não diz isso não, diz que nós devemos ser humildes. E muitas vezes nós pensamos que o homem tem que trabalhar para quê? Para não estarmos como na moda, fashion. E vai ter que comprar o vestido que eu quero, o sapato que eu quero, porque tem que estar bonita. Cuidado. Salmo 133, 1, para terminar aí. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quão bom e agradável viverem unidos. Então, esposo e esposa tem que ser como? Unidos. E essa união é em pensamento, em conversão, como nós vimos ontem, dois caminhando para o mesmo Jesus. Financeiramente, vocês acham que também tem que ser unidos? Eu não vi nunca, se a Bíblia fala que temos que ser uma carne só, como que uma carne só tem 2 cômodos e tem 2 carros? E até às vezes tem um quarto separado, por se tem briga, então normalmente é ele, não sabe para dormir fora, no sofá. Vocês veem como a sociedade tem trocado tudo. Tem trocado o papel da mulher. Tem nos mostrado uma falsa felicidade. É como chocolate. Você come um pouquinho e você fica todo feliz. Parece que esqueceu até que tinha que pagar as contas. Mas acaba o efeito e dá um estresse lá no estômago. Olha a frase aqui bonita que eu achei. Renúncia e dedicação. Esse tem que ser o espírito de toda mulher. Porque esse foi o espírito de Jesus quando ele veio a essa terra. Ele renunciou ao céu e se dedicou a nós para nos salvar. Amém. E essa tem que ser a nossa obra aqui na terra, mas as que são mais. E aquela que não é mãe ainda. Porque a nossa mensagem, a última mensagem, é de que Jesus
isso não quer dizer que você não possa ser mãe. E tem muitas pessoas que não podem ser mães. E sabe o que diz esse Espírito de Profecia? Que nós deveríamos adotar crianças que já foram colocadas nesse mundo para nos levarmos para o céu. Nós aprendemos que temos que levar o caráter e conversas. Então, se você não pode ser mãe, ou você decidiu não ter seus próprios filhos, por que não salvar a outras crianças? Isso deixo para vocês pensarem com o seu travesseiro. Mas se nós voltamos a esse texto de Tito, vamos ao verso 5. Olha aqui. E aí vamos falar um pouco sobre o que eu li, não? Porque a feminista que eu li para vocês no começo, ela falava, esse sonho antigo de mães lavando louça e cuidando da casa e só sendo mães. Mas o que diz a Bíblia? O que diz nosso Deus? Tito 2,5 diz assim, que as velhas ensinam as jovens a amar seus maridos e seus filhos para serem sensatas, honestas, leram voz alta aí, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Quando eu li esse texto, eu disse, gente, nós estamos fazendo tudo errado. Nós estamos saindo para trabalhar, nós estamos querendo ter mais filhos, nós não queremos ter o papel que Deus quer para a nossa vida, e ainda assim nós ajoelhamos e pedimos para que Ele cumpra nossos sonhos. E é muito complicado isso. Quando nós falamos de mulheres idôneas para o cargo, nós lembramos muito da mulher que parece que é uma utopia. Fala assim, utopia? Ai, você olha para essa mulher e diz, nossa, mas é demais a gente chegar a esse patamar. E nós lembramos a mulher de Provérbios 31. Mas quando nós vemos essa mulher, não era a mulher que ficava em casa lá, fofocando com a vizinha, vendo a novela e com um monte de criança suja. Ela era uma mãe, ela era educadora, ela administrava a sua casa. Ela era uma artista porque ela mesma fazia as roupas. Ela era uma excelente cozinheira, chefe de cozinha. Para quê? Para formar homens com caráter bom. Homens que foram úteis. Vamos ler o texto aqui da nossa irmã White. Está na orientação da criança que diz assim: é essencial a toda jovem familiarizar-se completamente com os deveres de cada dia. Sendo necessário, uma jovem pode dispensar os conhecimentos de francês ou álgebra, ou mesmo de piano, mas é indispensável que aprenda a preparar bom pão, confeccionar vestidos graciosamente adaptados e executar com eficiência os muitos deveres referentes ao lar. Quando eu li esse texto, eu disse, nossa, eu sei inglês, português, não sei tocar piano, mas ainda não sabia fazer pão, não sei costurar, tô ainda bem atrás. Durante esse ano eu me propus fazer um ano bíblico e eu queria fazer com um espírito de profecia. Queria que ele fosse realmente modificador na minha vida. E eu achei uma coisa bem interessante. Quando eu cheguei no livro de Reis e Crônicas, e quando eu comecei a pensar no meu papel como mãe, eu me deparei com uma coisa bem interessante. Eu me deparei que, vocês sabem, quem não sabe, quando o povo de Israel toma Canaã, finalmente, Deus diz para eles, destrua todos os povos ao redor, porque senão vocês vão se contaminar. E Josué chega e destrói, mas começa a ficar um pouquinho aqui, os filisteus por aqui, os assírios para cá, os edomitas, porque era da descendência de Saul, e vocês vão vendo que os povos ficaram, um remanescente deles, mas ficaram. E nós sabemos pela história que o povo de Israel apostatou. E Deus disse para Salomão, seu reino vai ser aquele.
dividido, não? Ao norte ficaram as tribos, 10 tribos, e ao sul ficaram a tribo de Judá e Benjamim. E dessa tribo de Judá, Deus prometeu, porque prometeu a Davi, que sairia o Salvador, Jesus. Disse por amor a ele, a Davi. Mas o que aconteceu? Quando nós vemos a história, o povo de Israel queria um rei. Deus não queria, mas o homem teimoso, tá? Eu vou colocar um rei para vocês. E essa sucessão de reis do norte, se nós lemos na Bíblia, todos foram reis maus. E Deus disse, e no ano subiu o reinado Acabe, filho de não sei quem, e fez o mal perante o Senhor. Mas quando nós vamos à Bíblia e vemos os reis de Judá, que era a linhagem de Jesus, nós vemos coisas bem interessantes. Abra sua Bíblia em 2 Reis 12, 1, 2, por exemplo. Já estamos terminando aqui o nosso sermão. 2 Reis 12. Depois, se vocês querem ler em casa, é minha primeira vez, confesso para vocês que estou fazendo ano bíblico, então muitas das coisas para mim são uau, não conhecia isso. E eu conto para as minhas filhas, elas também estão fazendo ano bíblico, só que elas fazem com feltro, mas eu vou contando para elas. E elas já estão aprendendo os nomes de quase todos os reis. Eu fiz um isopor e a gente pintou os reis, elas pintaram os reis e elas já sabem, esse era mau, a gente fez carinha de mau, esse era mau, do norte, esse era bom, do sul. Mas elas estão aprendendo. E olha o que diz aqui, 12, 1 e 2. No ano 7º de Jeú, começou Joás a reinar. Joás era da tribo de Judá. E 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Síria, de Berseba. Fez Joás o que era que? Reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joada o dirigia. Será que isso apareceu com Joás? Vamos a 2 páginas na frente, 2 Reis 14. Uma página aí na frente, 2, 3. Aí vem outro rei. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel. Sempre se passa o paralelo, não? Quem estava reinando em Israel e quem reinava em Judá. Amazias, filho de Joás. O filho de Joás assume o reino. E diz, tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 reinou em Jerusalém. Ele é o nome da sua mãe, Joada de Jerusalém. Fez ele o que era aqui? Reto perante o Senhor. E se nós vamos para a 2 Reis 15, se vocês vão vendo isso, eu achei maravilhoso. 15 diz, agora que ele é o rei, assume Azarias. Ele tinha 16 anos, ele era bem jovem quando foi rei. Quando começou, verso 2, reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Ele é o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E ele fez o que era quê? Reto perante Deus. Quando nós vemos os reis do norte, a mãe daqueles reis não aparece. Nenhuma vez. Para não ser que não aparece, aparece Jezabel. Mas você já conhece a rainha que ela foi. E aparece a filha dela, que também matou todo mundo, e só Joás que ficou vivo, que foi escondido quando foi bebê. Mas quando nós vemos a história de Jezabel, que assumiu um papel fora do que Deus, porque ela também não era do povo judeu, não conhecia o Deus que nós conhecemos, nós sabemos o final dela, que não ficou nada. E eu pensava, eu contava para as bebês, vocês veem esses reis que foram bons? A mamãe deles sempre esteve junto. E essa mãe vai ser lembrada. E no dia que essa pessoa ressuscitar, ela vai ressuscitar lá do seu pai e da sua mãe. E nós? Será que nós vamos ressuscitar se Deus nos leva antes de que Jesus volte? E nós vamos ver nossos filhos ao redor.
Se seu filho não está aí, muito provavelmente é a segunda ressurreição. Porque se nós somos mais, nós vamos ter que entregar eles de volta para o reino dos céus. Para finalizar, eu achei um texto aqui de Ellen White, no mesmo livro Orientação da Criança, que diz assim: uma visão pela essa letra. Sábado e domingo, nas missões da noite, pareceu-me estar dando-me testemunho diante do povo. Em ambas as ocasiões, pareceu-me estar em gigantesca tenda literalmente apinhada. E o Senhor me deu decisivo da mensagem para o povo. Minha preocupação era nas famílias que não estavam preparadas para se encontrar com o Senhor. Um fardo especial pesava sobre mim, o demonstrar ao nosso povo a necessidade de buscar o Senhor com íntimo exame de coração e sinceridade de propósito. Os pais verdadeiramente convertidos revelarão em sua vida doméstica se estão orientando sua vida sob a disciplina da palavra de Deus. Para o pai e a mãe, o ensino correto dos filhos é a obra mais importante da sua vida. Orientação da Criança, página 555. E ela nos dá uma oração final, e eu quero que essa seja a nossa oração no dia de hoje. Pais, humilhai o coração perante Deus. Comensai uma obra completa com vossos filhos. Rogai ao Senhor que vos perdoe o desrespeito à sua palavra, o negligenciar de educar vossos filhos no caminho em que deviam andar. Pedi luz e orientação, uma consciência suscetível e claro discernimento, para que possas ver vossos erros e falhas. Deus ouvirá tais orações de um coração humilde e contrito. Amém. Eu sei que muitas coisas que nós aprendemos na nossa vida, na nossa sociedade, nos tem levado bem longe do que Deus queria para nós, como mulheres, como mães, como esposas. Mas ainda existe graça, como disse uma música, e ainda existe salvação. Então, enquanto nós estivermos aqui e tenhamos a oportunidade, não façamos disso um saco roto, assim, que caia as coisas e a gente não assusta. Porque nós sabemos que o Espírito Santo vai ser retirado desta terra. E muitos vão correr de um lado para outro e não vão achar a verdade. Nós temos ela, então façamos uso dela. Que Deus nos abençoe. Amém.